Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade, iremos tratar sobre a parábola do servo impiedoso. A parábola do servo impiedoso. Para isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 18. Iremos ler do versículo 21 ao 35. Porém, inicialmente, somente o versículo de número 21. Então, Mateus capítulo 18, versículo 21, inicialmente, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Nós observamos que Jesus está ensinando os seus discípulos acerca da ofensa e do perdão. E em meio a este ensino, Pedro faz uma pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Na 8ª vez eu não vou mais perdoar? Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 22. Eu lhe digo, não apenas até 7, mas até 70 vezes 7. Fazendo um rápido cálculo matemático, 70 vezes 7 dá 490. Então, se o meu irmão pecar 491 vezes contra mim, eu não devo mais perdoar? Será se é este o ensino que Jesus fala a Pedro, aos seus discípulos e que serve para nós hoje? Qual é, afinal de contas, o ensino que Jesus quer nos proporcionar na parábola do servo impiedoso? Vamos entender. Observamos, conforme a continuidade desta parábola, que Jesus, logo em seguida, depois de ter respondido essa pergunta para Pedro, e que para nós ficou uma certa dúvida, ele conta finalmente a parábola do servo impiedoso. E ele disse no versículo 23, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Tinha um rei que queria acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E o que aconteceu? O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, e o que aconteceu? Cancelou a dívida e o deixou ir. Então, um senhor muito generoso, porque o seu servo devia uma enorme quantidade de prata, um número que não se poderia contar e com certeza ele não teria condições de pagar. E a única forma era escravizar sua família, pegar a sua mulher, utilizar como escrava juntamente com seus filhos. E o que aconteceu? Diante dessa situação, aquele servo pediu clemência, pediu misericórdia ao seu senhor. E aquele senhor que foi generoso, ele disse: você está perdoado. É isso, ele cancelou toda aquela dívida. E o que nós podemos aprender em primeira instância? Nós aprendemos que aquele Senhor se compara com o nosso Jesus. Isto mesmo, aquele Senhor se compara com o nosso Jesus, porque o nosso Jesus nos perdoou de uma dívida impagável. O nosso Jesus nos perdoou de uma dívida impagável. Como assim, irmão Daniel? Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós já sabemos de qual é salteado. Todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Por causa de Adão, todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. O pecado. Nós nascemos sobre a consequência do pecado. E essa era a nossa dívida. Se não fosse a misericórdia de Jesus, de ter morrido por nós na cruz, conforme João diz no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele nos amou e ele fez ou teve a mesma atitude daquele Senhor.
com seu servo. Ou seja, nós não tínhamos chance. Nós devemos uma grande quantia a Deus Todo-Poderoso. E o próprio Jesus, ele se ofereceu em sacrifício por nós. Por quê? Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então entenda, Jesus nos perdoou de uma dívida impagável que se chama pecado. E nós temos que ser grato a Ele por todos os dias, em todos os dias, como fez Davi no Salmo 103. Bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Qual o maior benefício? É Ele que nos perdoa de todos os nossos pecados. E nós podemos entender esta parábola, que aquele Senhor é Jesus, representa Jesus aqui para nós. E aquele servo representa cada um de nós, que diante de Deus tínhamos uma grande dívida do pecado e que somente Jesus poderia perdoar. Então, por isso que nós temos que ser gratos a Ele, porque Ele perdoou as nossas dívidas. Vamos continuar aprendendo. Você continua observando que Jesus nos perdoou por uma dívida impagável. Esta é a primeira e grande lição que nós aprendemos até aqui nesta parábola. E a segunda grande lição, que jamais conseguiríamos pagar tal dívida. Jamais conseguiríamos pagar tal dívida. Jamais conseguiríamos pagar a dívida do pecado. Se você for observar lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, eu vou ler aqui rapidamente. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Para a nossa dívida ser paga, a dívida do pecado, seria necessário o derramamento de sangue. Vamos lá para a época de Moisés, a época da lei. Quando o povo pecava, o que acontecia? Se pegava um cordeiro puro, sem doença. E este cordeiro era imolado por causa do seu sangue, que deveria jorrar no holocausto, e aquele derramamento de sangue representava o perdão do pecado do povo de Israel. E agora? Agora o que foi que aconteceu? João no capítulo 1 e no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 e no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, não é mais necessário hoje pegar um cordeiro puro e imaculado, oferecer em holocausto e o seu sangue ser perdoado pelo meu pecado ou pecado de alguém. Porque o Cordeiro de Deus, Jesus, o homem que encarnou, que esteve entre nós, ele foi o Cordeiro perfeito, que nunca cometeu um equívoco, que foi capaz de cumprir toda a lei de Moisés. E ele que tira o pecado do mundo, porque jamais conseguiríamos pagar a dívida do pecado se não fosse o sacrifício de Jesus. A primeira promessa que nós temos na Bíblia, lá em Gênesis 3, versículo 15, da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus nasceu da semente da mulher, Maria, e desfez o projeto da serpente, o inimigo das nossas almas, porque ele perdoou a nossa dívida, ele perdoou o nosso pecado. E em terceira e última instância, uma vez perdoados, agora devemos perdoar. Isto mesmo, uma vez perdoados por Jesus, pela nossa dívida impagável, agora nós precisamos perdoar. Quer ver uma coisa? Lê o versículo 28. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Você percebeu? Aquele mesmo servo que tinha sido perdoado da sua dívida impagável, ele também era senhor. Ele também era senhor. E por sua vez tinha um servo. E o que aconteceu? O seu servo lhe devia 100 denários, só por título de informação. 100 denários equivalia a 20 dólares americanos. Hoje está mais ou menos 109 reais. Vamos entender bem a história. Ele devia ao seu senhor uma dívida impagável, mas o seu servo lhe devia apenas 109 reais, 20 dólares americanos. E o que ele poderia fazer? Eu fui perdoado por uma dívida impagável, então eu vou perdoar. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia revela que ele pegou o seu servo e entregou na prisão. E o que aconteceu? O seu senhor ficou sabendo disso e disse para ele: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não teve misericórdia do seu conservo. Então o que aconteceu? Ele foi entregue aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Como nós podemos aplicar esse momento da parábola nas nossas vidas? Se Jesus nos perdoou dos nossos pecados, precisamos perdoar os nossos irmãos. Se Jesus nos perdoou dos nossos pecados, precisamos perdoar os nossos irmãos. É isso que Jesus ensina. Até porque se Jesus nos perdoou, eu sou perdoado por Deus, porque eu ouvi a palavra, eu me arrependi. Mas o meu irmão precisa do meu perdão quando ele me ofende. E eu vou querer com que ele me perdoe quando eu o ofender. É isso que Jesus ensina para nós. E no começo, quando Pedro pergunta: Deus, Senhor Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus responde até 70 vezes 7, 490. Mas Jesus não está falando de um número exato. Jesus está falando o seguinte para Pedro. Jesus está falando o seguinte para nós: até quantas vezes forem necessárias. Aqui é apenas um recurso da figura de linguagem. Então Deus fala para nós hoje que nós tínhamos uma dívida impagável, o pecado. Segundo, jamais conseguiríamos pagar tal dívida. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se ofereceu em holocausto por nós e por isso hoje temos a nossa dívida quitada. E uma vez que fomos perdoados de uma dívida impagável, nós precisamos também perdoar a quem nos ofende. É isto mesmo, precisamos praticar o perdão a quem nos ofende, porque o perdão vai dar leveza ao nosso coração, vai nos ensinar a viver melhor, até porque quando a gente pensar, ele não merece o meu perdão, você precisa pensar logo em seguida, eu também não merecia o perdão de Deus, mas Jesus me perdoou. Quando nós fazemos dessa forma, vamos praticar o perdão e vamos estar cada vez mais perto de Cristo. Que o Senhor Jesus continue a nos abençoar e que nós não venhamos a fazer como aquele servo impiedoso que foi perdoado da sua dívida impagável, mas que não foi capaz de perdoar o seu conservo. E que nós jamais possamos tomar essa atitude, uma vez que fomos perdoados por Jesus. Precisamos perdoar a quem nos ofende. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos nós, hoje e sempre.